Olá pessoal, boa noite. Hoje a nossa aula a gente vai estar falando sobre a arte barroca, sobre a música e algumas obras, principalmente as obras do Brasil. Então, o que foi a arte barroca? Foi um estilo que sucedeu o Renascimento, como a gente estava vendo antes o Renascimento, e ambos os estilos eles compartilham do gosto pela antiguidade clássica. A expressão barroco ela significa absurdo, grotesco, e foi assim chamado pelos críticos a fim de ridicularizar a obra, que ela abdicava de algumas regras do estilo clássico, então ela sai totalmente fora dos parâmetros da linha clássica e eles chamam isso de algo ridículo, algo fora, algo absurdo. Então, dos significados do barroco é absurdo ou grotesco. O barroco ele surge em meio a crises políticas religiosas. Então, ele vem da reforma protestante, porque o Renascimento, como a gente tinha visto antes, ele sai do teocentrismo, que era o Deus no meio de tudo, né, que a gente tinha visto, ele passa para o antropocentrismo, que é o homem no meio de todas as coisas, no centro de todas as coisas. E no Renascimento ele tem a reforma protestante do Martim Lutero. Então, no Barroco, o Barroco, na verdade, ele foi algo criado pela Igreja Católica para chamar os fiéis para eles. Então, eles viram que através da reforma protestante eles perderam os fiéis. Então, a Igreja Católica ela se viu obrigada a retomar o seu poder. Então, eles formaram o Barroco. Como o Barroco foi algo internacional, então ele vai ter em vários países. A Igreja Católica, como ela tem muito dinheiro, então ela financiou toda essa parte do Barroco. Então, a gente vai ver que por trás disso tem muita influência. Através da arte, da literatura, da música, eles tentam mexer com o povo, com o emocional das pessoas para tentar trazer eles de volta para a Igreja Católica. Então, o Barroco europeu ele se desenvolveu como uma arte religiosa genuína do catolicismo, proporcionando a construção de grandes catedrais, igrejas, palácios, capelas e esculturas de santos. Sobre a real origem do Barroco, possui várias hipóteses. Então, uma delas é o idioma que vem do idioma grego, mais precisamente da palavra baros, que significa pesado. Do termo italiano baroccio, que não sei como é que se pronuncia, mas é baroccio, que é um dialeto do florentino, indica fraude ou engano. E da própria língua portuguesa, com a influência da palavra em latim verruca, ou significa verruga ou irregular. E no nosso dicionário português, ele define o significado da palavra barroco como sendo pérola caracterizada pelo seu formato irregular. Características da pintura. São representações de paisagens bíblicas, então, já no Barroco ele já parte tudo para a parte bíblica, tá? Histórias mitológicas, uso de técnicas que dão ideia de profundidade, forte contraste entre luz e sombra, que a gente pode ver aqui, um forte contraste entre a luz, parece que tem uma luz sendo direcionada para eles ali, e essa luz ela é retratada como sendo Deus. Então, em várias obras a gente pode observar que tem uma luz direcionada nos corpos. Então, essa luz não é uma luz natural, é uma luz que eles falam que é a luz de Deus, direcionando e iluminando o que Deus quer, dando profundidade também, principalmente. Acabamentos muito bem trabalhados e pinturas com expressões sombrias. Características na arquitetura. São monumentos religiosos cheios de curvas e irregularidades, combinações entre a escultura e a pintura. A aversão é as formas retilíneas, utilizando colunas curvas que dão a ideia de movimento, obras repletas de extravagância. Então, como a Igreja Católica ela estava por trás disso, e a Igreja Católica tem muito dinheiro, então a gente vai ver muita extravagância e riqueza de detalhes.
Características na música. Ornamentação musical bem elaborada. É tudo muito elaborado, desde a música, a arquitetura, a literatura, vai ter palavras... na literatura tem palavras bonitas, eles tentam usar dando maior ênfase nas coisas, presença de expressão dramática como na ópera, harmonização entre as vocais e instrumentos musicais, utilização de notas de mesma duração, porém com intervalos distintos, e o uso do baixo contínuo. Opa, não vai para frente? Aí. E o barroco no Brasil. No Brasil, os conceitos do barroco foram inicialmente praticados pelos jesuítas, com o objetivo de catequização dos indígenas. Então, como os jesuítas, eles são pessoas formadas pela Igreja Católica que, através dos países que estavam sendo, dos continentes que estavam sendo descobertos, eles encaminhavam esse grupo de jesuítas para catequizar os indígenas ou outros povos que não conheciam nada sobre a Bíblia ou não conheciam nada sobre religião. Entretanto, ele também foi usado como forma de imposição do poder e ferramenta de exploração. Sofreu forte influência portuguesa, tendo sua produção artística alavancada principalmente no século XVII, após o descobrimento da mina de ouro e pedras preciosas. Então, por isso que a gente vai ver algumas obras, ela tem várias obras que têm ouro mesmo, elas são banhadas a ouro, por causa desse período que o Brasil estava ocorrendo, que era o descobrimento das minas de ouro. Então, eles utilizavam bastante isso. A cidade do interior mineiro, principalmente Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei e Mariana, eram caracterizadas pela grande presença de ouro, fato que atraía a atenção da coroa portuguesa. Dessa forma, o barroco nessas cidades foi o responsável por construir igrejas em esculturas e pinturas banhadas a ouro, com riqueza de detalhes e beleza única. Essa é uma das pinturas feitas. Os temas, tanto das pinturas como das esculturas, como dito, concentravam-se em referências cristãs, de tradição de arte sacra. Um dos exemplos mais espetaculares é o teto da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, pintado por Manuel da Costa Ataíde. Essa daqui é a igreja. Então, além das pinturas que dominavam o teto, a igreja de São Francisco de Assis ainda conta com adornos em ouro e prata e esculturas de Aleijadinho, escultor que o arquiteto responsável também pelo projeto da mesma igreja. Ele também na verdade, Aleijadinho era um apelido, né? O nome dele é Antônio Francisco Lisboa. Ao lado de Manuel da Costa Ataíde e Mestre Valentim, eles são um principal grupo de artistas do barroco mineiro. Essa aqui é uma outra igreja da Nossa Senhora do Rosário, também em Ouro Preto. É um dos principais símbolos da arte barroca mineira, em virtude de sua suntuosa e da forma como foi construída. Ela é meio arredondada. Aqui a gente vê algumas obras que elas são banhadas a ouro. Muitas das obras, depois, mais tarde, elas foram roubadas. Cerca de 700 e poucas peças foram roubadas. Então, por causa disso, algumas foram até recuperadas depois. Então, por causa disso, eles retiraram o ouro dessas obras e foi pintado, ou eles pintaram por cima, tirando a qualidade do ouro, para que elas não fossem mais roubadas. Se fossem hoje em dia isso, aposto que ainda seria roubadas essas partes, porque como o ouro ele foi muito extraído do Brasil e foi muito exportado, a gente acabou ficando sem ouro, né? Então, o único lugar que tinha ouro era essas peças, que também, apesar de não só pelo ouro, mas elas tinham um valor como a arte barroca, ela tem um valor muito grande, porque é algo internacional. Então, vários países ele tem uma forma diferente de representar o barroco.
Então, as próprias peças mesmo, elas têm valores. Então, eles roubavam elas para vender. Eu vou estar passando para vocês também um vídeo que fala sobre o Aleijadinho e conta um pouquinho da história dele, quem foi ele, tá? Façam uma atividade que eu passei para vocês das semanas anteriores, que tinham que desenhar uma dessas obras do Barroco. Vocês vão ter que desenhar pelo menos, por exemplo, aqui vocês podem desenhar somente o rosto da mulher, ou só um detalhe do trono, alguma coisa assim, não precisa fazer uma obra inteira. Pode fazer pequenos detalhes, pode ser algo pequeno, que a gente vai estar ocupando nas próximas semanas esse desenho, ok? Se tiverem dúvida, alguma coisa assim, pode entrar em contato comigo. Beleza? Tenham uma boa semana a todos.